Olá, queridos. Eu gostaria de falar hoje sobre a questão do ficar. O que é ficar? Bom, existem várias definições, talvez, mas uma delas seria esse tipo de namoro sem compromisso. E, na verdade, com uma duração bem pequena. Pode ser uma noite, pode ser talvez alguns dias ou até semanas. Fica nessa troca de carícias sem compromisso. Na hora que quiser romper esse tipo de relacionamento, se rompe, não há compromisso. E provavelmente o propósito aí está no prazer, ter um pouquinho de satisfação ali entre duas pessoas. Normalmente homem e mulher, mas hoje em dia você sabe, né? Nem isso é mais a realidade. Bom, o que a Bíblia diz sobre esse assunto? Será que cristãos podem se aventurar nesse tipo de prática? Será lícito para nós fazermos isso como cristãos? Até mesmo a questão do próprio namoro em si. Como deve ser o comportamento no namoro para um cristão? Bom, eu pretendo responder de modo bem diferente. E eu acho que você pode até se surpreender com a resposta, especialmente porque o tempo é curto. E para dar uma resposta realmente satisfatória, eu precisaria de muito mais tempo. Então, decidi fazer uma abordagem bem específica e muito séria. Então, espero que você preste bastante atenção. Mas antes, eu gostaria de lançar um desafio para você. Que você fizesse uma autoanálise, uma autoavaliação de você mesmo. Como diz em 2 Coríntios 13, verso 5. Porque o fato de você querer saber a resposta não significa que você tenha o desejo de fazer a vontade de Deus. Porque muitas vezes é só um desejo de ter uma resposta insuficiente para então você poder contra-argumentar e com a intenção de você poder se desculpar a si mesmo com talvez a ação errada. Bom, agora, mais importante do que isso seria fazer a pergunta se você deseja agradar a Deus como Enoque, como diz em Hebreus 11, no verso 5, que Enoque deu testemunho de ter agradado a Deus. Será que esse é o seu desejo? E se esse é o desejo de obedecer, como diz em Atos 5,32, que o Espírito Santo é dado àqueles que obedecem, então a promessa é para você, de João 16,13, que diz que o Espírito de Deus vos guiará em toda a verdade. E com isso dito, é muito importante saber que, seja qual for a sua intenção, a palavra de Deus ela continua sendo a palavra viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, verso 12. Um bom médico não se preocupa tanto em resolver os sintomas de uma doença quanto em resolver a própria doença. Isso, qualquer médico, bom médico, teria essa intenção. Por exemplo, se você tem uma dor de cabeça e vai ao médico e busca ajuda, e ele te dá uma pastilha, uma pílula, para resolver a sua dor de cabeça. E a sua dor de cabeça passa. Mas a pergunta é, ele resolveu o problema? Não. Resolveu só o sintoma. Ele, na verdade, essa pílula inibe o seu sistema nervoso para cessar ali a dor. Que, na verdade, essa dor é nada mais do que um alarme do seu corpo te dizendo que tem alguma coisa errada. E se você não resolver esse problema, a dor vai voltar, vai persistir. E se continuar tomando essa pílula, eventualmente o problema vai se agravar e vai ter outros sintomas, outros problemas. Então, o comprimido nenhum, na verdade, resolve nenhuma doença, nenhum problema. Assim também é na vida espiritual. Muitos cristãos eles ficam preocupados com sintomas espirituais. Como a questão de usar joias, ou a questão da roupa, ou a questão da alimentação. Isso são sintomas, reflexos de uma condição espiritual no coração muito mais profundo. E esse problema, como foi mencionado, ele está arraigado dentro do coração.
E se esse problema não for mudado, se esse problema não for resolvido, melhor dizendo, os sintomas vão continuar persistindo. Então é dizer que o problema está no coração. Veja, a pergunta, por que Enoque foi levado ao céu sem ver a morte? Esse é o seu desejo como cristão? Sem dúvida. Talvez não sem ver a morte, mas ser levado ao céu, estar com Cristo toda a eternidade. Bom, a Bíblia é clara em dizer que Enoque andou com Deus, mas também a Bíblia diz que ele deu testemunho de haver agradado a Deus. E ele respirava essa atmosfera do céu. O seu desejo era não fazer coisa alguma que desagradasse a Deus. E em João 7,17, Jesus diz o seguinte: se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, conhecerá a respeito da doutrina. Olha, é o seu desejo fazer de fato a vontade de Deus? Ele diz que você vai saber se isso é divino ou não. Não vai ser eu meramente que vai te dizer se você deve ou não fazer, se é certo ou errado. Deus quer dizer isso especialmente para você. E existe um texto muito bonito que se encontra no Desejado de Todas as Nações, que diz o seguinte: os que decidem não fazer em qualquer sentido coisa alguma que desagrade a Deus, depois de lhe apresentarem seu caso, saberão a orientação que hão de tomar. E não receberão unicamente sabedoria, mas força. Ser-lhe-á comunicado poder para a obediência e para o serviço, assim como Cristo prometeu: qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a recebemos, ou a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. 1 João 3,22. É o seu desejo agradar a Deus, fazer a vontade de Deus? Então, se acerque a Deus e Ele se acercará a vós, como diz Tiago 4,8, uma promessa. E Deus então vai dizer pessoalmente para você o que você deve fazer. Não busque uma resposta meramente para contra-argumentar ou dizer, não, essa resposta não é satisfatória. Deus vai te dizer a resposta, Ele quer dizer a resposta para você. Mas aqui vai um texto bíblico muito sério. Em 2 Timóteo 3, verso 2 a 4, diz que nos últimos dias haverá pessoas amantes de si mesmas, desobedientes aos pais, ingratos, sem amor para com os bons, traidores, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia. Queridos, no final haveriam amantes de si mesmos, mais do que de Deus. Em que categoria você está? Você quer agradar a Deus mais do que a você mesmo? E o mundo, Deus e o mundo buscam homens e mulheres que não se vendem e não se compram. Homens que sejam verdadeiros, ainda que todos façam diferente. E o meu desejo para você é que você busque a verdade, como quem busca tesouros escondidos, como diz Provérbios 2. Porque assim fazendo, você encontrará o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus.